Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do programa de pós-graduação em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Hoje nós temos aqui a professora Adna, professora do nosso programa, que gentilmente convidou o Elie, que vai falar um pouco sobre a África e a geopolítica mundial. Eu vou falar brevemente, apresentar a professora Adna e depois passo a palavra para ela. Gostaria de informar que um pouco antes do final da nossa live, nós colocaremos o link para que vocês solicitem o certificado. Por favor, vejam se o certificado chegou nos seus respectivos e-mails, ok? Então, dando continuidade, né, porque na semana passada a gente falou da ancestralidade africana, hoje nós falaremos da África na geopolítica mundial. A professora Adna Cândido de Paula é mestre e doutora em teoria e história literária, doutora em ciência da religião, é professora de filosofia no curso de bacharelado em ciências humanas, faz parte da nossa linha de pesquisa Estudos Contemporâneos, né? Ela fez pós-doutorado em teoria literária e também em filosofia, né? É professora associada 3, então, da nossa Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, da UFVJM. E, né, acho talvez o trabalho mais significativo que ela anda desenvolvendo neste momento, né? Ela é líder do grupo de pesquisa, núcleo de pesquisa, ensino e extensão sobre a diáspora africana, né? Desenvolve desde 2018 pesquisas nas áreas de filosofia política africana, movimento negro brasileiro, racismo estrutural e pensamento crítico contra-hegemônico e decolonial. Sejam bem-vindos, tanto a Adna quanto a Elie, que aceitou o convite, né? E espero que vocês tenham uma boa live. Muito obrigada mesmo, né? Então, passo a palavra à professora Adna. Obrigada, Ana. O microfone está aberto? Acho que sim, né? Bom, é com coração feliz e muito honrada com o aceite ao convite, né, para vir conversar conosco hoje, que recebemos o pensador beninense Elie Fiogbe, graduado em Direito e Ciências Políticas pela Universidade Abomey Calavi, na República do Benin, também graduado em Fisioterapia pela mesma universidade. O Elie fez o mestrado em fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, e o doutorado em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. O Elie utiliza o Instagram para falar sobre a história e geopolítica a partir do paradigma africano e de forma integrada ao nosso dia a dia. O que o Elie e o Abiolá, que ouvimos quarta-feira passada, fazem com muita serenidade é oferecer gotas de saúde em forma de sabedoria. Vou usar a metáfora da saúde nesse tempo de pandemia, porque é disso que precisamos, de saúde física e mental, da saúde da terra, desse orbe, dessa nossa casa, dessa casa maior. Nós, seres humanos, estamos minando a nossa vida e a nossa saúde, com a saúde também do planeta Terra. Afundados nesse ocidentalismo vicioso e doentio, o paradigma africano sempre foi uma perspectiva mais sã de compreender a vida, de compreender como tudo está conectado e de compreender como nos relacionamos com esse todo. Ajuda-nos igualmente a ler o panorama geral da geopolítica e compreender como o ocidentalismo vem nos minando pouco a pouco, a nós e ao planeta onde vivemos. Sem mais tardar, passo a palavra a você, Elie. Sinta-se em casa, fique super tranquila, é como uma conversa, né? Estamos ansiosos para te ouvir, né? Feliz por ouvir você mais uma vez. A palavra é sua, Elie. Boa noite, pessoal. Eu sou Elie Fiogbe. Antes de nada, antes de falar qualquer coisa, eu gostaria muito primeiro de agradecer pelo convite, né? Agradecer pelo interesse, né? De ler os posts
que fazemos, né, eu e a Viola, lá no Instagram. Bom, a minha apresentação acho que você já fez, né? A professora Adina já fez a apresentação. Antes de começar, eu diria que, só para ressaltar uma coisa, eu não me apresento aqui como um estudioso da área, primeiro porque não sou, né? Eu sou fisioterapeuta, mas também eu tenho um grande interesse. Isso, agora voltou. Mas sou fisioterapeuta, como eu disse, mas também eu tenho um grande interesse, eu creio que é pela minha ancestralidade, tá? Pelos meus antepassados, pela área da política. Geralmente, quando eu falo, eu sou muito mais como alguém que tem interesse pela geopolítica do que como um fisioterapeuta. Então, quando chegou a hora de aparecer, de intervir no Instagram, diria que quando eu fui convocado, né, chamado pelos colegas, tal, para intervir no Instagram, eu passei um bom tempo pensando em de que falar, como eu poderia contribuir, o que eu poderia trazer para as pessoas. Eu acho que é de uma forma bem natural que eu passei a falar de geopolítica, mas de uma forma que eu diria um pouco diferente, né? Quem tem acesso ao meu Instagram vai ver isso. Não soa bem geopolítica, ou seja, não soa o que a gente está acostumado a enxergar como geopolítica, né? Geralmente, as contas ou os canais de geopolítica apresentam muito mais mapas, fatos atuais, falam muito mais de política, é uma forma de ver. Hoje eu queria fazer, digamos assim, uma introdução para a geopolítica, a parte do paradigma africano, tá? Como nós enxergamos a geopolítica como um tudo e a geopolítica do mundo atual, tá? Antes de começar, eu queria também ressaltar um fato. Existem várias visões de mundo. O que é a visão de mundo? É como o mundo parece aos meus olhos. Eu, inserido dentro de todos os acontecimentos, no tempo, no espaço também, tenho o meu ponto de vista. Que isso ecoe, que isso seja levado, que isso prevalece ou não, eu tenho um ponto de vista. Esse ponto de vista depende de como eu me defino como indivíduo. Como a minha sociedade também, a minha comunidade se define. E isso sempre existe. Talvez, geralmente, não somos cientes disso, não assumimos isso, tá? Aquela parte quando você vai no seu aplicativo para mexer algumas coisas, né? Quem geralmente entra nos parâmetros vai reparar disso. Em inglês, né? Ou então vou falar do português, sempre tem a opção padrão. Quando você não customiza o seu aplicativo, o seu programa, seja qual for, ele sempre está no modo padrão. Quer dizer, é um modo que vem naturalmente assim. E você é suposto ter aceito, tá? Existe esse modo e existem várias outras formas, que são as formas que passamos a assumir. Eu gosto de dizer, então, que eu passei a me descobrir africano. E isso acontece com todo mundo. Então, temos um caminhar, temos uma estrada que a gente assume ou não. Eu gosto de dizer que, em termos de política em geral, ou de visão de mundo, a visão de mundo padrão é a visão de mundo eurocêntrica, na grande parte do planeta. Tá? É uma visão de mundo que é muito importante ressaltar que ela é tardia, ela se impôs ao planeta há pouco tempo atrás, quando consideramos a escala do planeta, da espécie humana, é uma visão de mundo tardia e é uma das visões de mundo mais brutais, que conseguiu se impor às outras comunidades com violência e repressão. Quando entendemos isso, entendemos que não é a única. Existem várias visões de mundo. Eu gostaria hoje de te apresentar a visão de mundo africana. E essa visão de mundo é tão ampla que é muito importante ressaltar, é muito importante numa conversa como essa, né, que não vai passar de 1 hora, né, fazer tudo para isso. Haja vista também que eu vou valorizar muito a parte das trocas, das perguntas. Então, anotem, tá? De propósito, você é um pouco provocativo hoje, tá? Então, anotem as dúvidas de vocês, deixem as dúvidas bem claras para que depois possamos ter uma troca efetiva, tá bom? Eu conto muito com vocês, tá bom? Então, eu estava dizendo que tem uma visão de mundo africano, que está inserida em todas as áreas. E hoje vamos falar dela na área da geopolítica. Mas qual
quais são as principais diferenças entre a visão de mundo africana, ou paradigma africano, e o eurocêntrico, tá? Que eu chamo geralmente, né, no contexto do Brasil, que é o paradigma padrão. Né? O paradigma que vemos quem nasce, que não assume uma visão política, quem não se politiza, quem não busca, ele assume de uma forma padrão essa visão de mundo, tá bom? Já vamos entender daqui a pouco. Quais são as principais diferenças? Eu vou falar apenas de uma, tá? A visão de mundo eurocêntrica, ela como eu vou dizer, ela é baseada no cartesianismo, tá? Já vou explicar. Enquanto a visão de mundo africana, ela é complexa por definição, tá bom? Qual a diferença? No cartesianismo, digamos que por necessidade de estudo, por interesse em entender e estudar alguma coisa, é uma visão de mundo que traz como necessidade a dissecção, a separação. Então, ela tende a isolar os fatos, tanto no tempo quanto no espaço. Então, ela isola, por exemplo, o tempo, a matéria, o espaço, tá? E a consciência, tentando estudar cada uma das coisas de forma separada. E quando pegamos um desses fatores, um desses aspectos, essa visão de mundo tende a dissecar também os componentes desse fator. Eu sou fisioterapeuta, e quem é da área da saúde, né, porque eu fico muito feliz em saber que o programa de pós-graduação é um programa multidisciplinar, né? Tem aqui várias áreas, né, educação política, história, direito, muitas mais áreas que eu não sei, me desculpa, aquelas que eu não citei. Eu sou fisioterapeuta. E se tem uma coisa que passamos o tempo a fazer nos primeiros anos de faculdade, é estudar área por área. E quando eu entro numa área como anatomia, que é importante para o fisioterapeuta, estudamos sistema por sistema. E quando eu faço o desenho de um sistema, ou quando eu vejo, né, o esquema de um sistema, por exemplo, o desenho, eu tendo a pensar que esse sistema está isolado, porque o sistema nervoso, ele não funciona sem o sistema circulatório, que não faz nenhum sentido sem o sistema vascular, sem o sistema cardiovascular. E assim por diante. São todos interligados. Mas é um paradigma que, por necessidade, eu não estou acusando nem criticando, eu só estou expondo aos princípios desse paradigma, desse pensamento. Ele tende a dissecar, a separar as coisas. Enquanto no paradigma africano, é um paradigma que, por essência, é complexo. Ou seja, ele leva tudo em consideração. De uma vez. Não tem como você tratar, por exemplo, de relacionamento na África sem pensar, ao mesmo tempo, em educação, em sociedade, em saúde. E isso faz parte da nossa vivência. Então, quando uma pessoa que cresceu, né, dentro desse sistema sai, como foi o meu caso, como o caso do Abiola também, e sai do continente, vem aqui no Brasil, e vê como o continente é visto pelo exterior, a gente se assusta. Porque uma grande parte do tempo somos muito mais mal entendidos. Por quê? Por causa de um paradigma que tende a separar as coisas. Então, os sociólogos que foram para a África, tentando entender tal aspecto da sociedade africana, não poderiam entender nada. Porque não tem como você entender de religião africana, por exemplo, sem entender das tradições, por exemplo, da realeza. Tá? Não tem como você entender como funciona um remédio sem entender as crenças do povo. Tem muito mais aspectos que eu estou poupando você. Dessa forma, teve, por exemplo, grandes erros, né? Eu me assustei muito quando eu saí, que fiquei sabendo que você é africano, logo você é machista. Tá? Enquanto eu convivi no meio de mulheres africanas, eu só vou fechar essa parêntese para não fugir muito do foco da nossa conversa de hoje. Então, tem muitos aspectos que o mundo ocidental, o mundo fora do continente africano, tem como pressuposto para entender a África, mas que são pressupostos errados, simplesmente não por má vontade, tá? Não necessariamente existe, mas não é o principal, não por má vontade, ou não necessariamente com a intenção de rebaixar, bem que exista isso também,
mas com uma visão de mundo que impeça que você entenda o continente de uma forma plena. Porque não tem como separar um aspecto do continente africano e entender ele de uma forma completa. Dito isso, como a gente apresenta a geopolítica da África, vou falar disso muito brevemente, para depois a gente entender a geopolítica do mundo. Por que precisa primeiro entender a visão de mundo da África para depois entender, nas entrelinhas, a geopolítica do mundo? Porque a humanidade nasceu na África. Essa é uma verdade que não é apenas um fato arqueólogo, não apenas um detalhe histórico. Não. Entender isso como um mero detalhe histórico vem simplesmente dessa visão de mundo eurocêntrica, que é cartesiana, como eu já passei o tempo explicando. Porque quando dissemos que o ser humano, a África é o berço da humanidade, e depois foi comprovado, e hoje aceito que a África não é apenas o berço da humanidade, bem como o berço da civilização humana. É dentro da África que temos a origem das ciências médicas, da arquitetura, da política, da organização política, da organização militar, e eu posso continuar assim. Tudo começou na África, e por um motivo bem simples. Tá? Eu tinha um mapa aqui, tá? Mas era apenas um. Desculpa que eu não trouxe, porque eu falei, eu vou falar por volta de um slide só, que não é importante, né? O ser humano nasceu hoje, né, pelo estado da arte, das pesquisas, aceito hoje, né, tem consenso de que o ser humano nasceu na região dos Grandes Lagos, mais ou menos no centro da África. E quando a população do Homo sapiens, que não tem nada diferente anatomicamente, em todos os outros aspectos, com eu e vocês, Homo sapiens, tá? 300 mil anos atrás. Quando a população desse grupo começou a crescer, ele precisou alguns grupos precisaram migrar, né? Que é necessário, porque tem espaço e tem muitas pessoas, então precisamos migrar. Eu creio que essa foi a lógica, né? Já que o ser humano nasceu na região dos Grandes Lagos, que é um ambiente fértil, propício ao nascimento da vida, né? A espécie humana, no caso, ele precisou migrar seguindo os grandes rios, sendo o maior deles o Nilo. O rio Nilo, isso, o rio Nilo, para o norte da África. Claro, teve outros movimentos de migração dentro do continente africano. Progressivamente, o ser humano saiu do continente pelo o que hoje a gente conhece como o Canal de Suez, que deu notícia, que foi notícia acho que algumas semanas atrás, por ser bloqueado por um navio, todo mundo já ouviu falar disso, né? Então, é o único canal, é a única parte de terra que liga a África com o resto do mundo. E assim se deve as migrações. Mas o ser humano teve uma grande inclusão de civilização dentro do continente africano. Que diz isso são os arqueólogos, temos aqui professores de histórias e tudo, tá? Podemos depois comentar isso depois da conversa que eu tenho com vocês agora. Bom, todas as ciências, a grande maioria das ciências nasceram na África, tá? E depois, eu vou falar de uma grande data, uma das maiores civilizações, tá, do continente são a civilização egípcia. Tá? Vou pular outras etapas para falar da civilização egípcia. Depois da civilização egípcia, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, 4.000 a 3.600 antes de Cristo, teve uma desertificação, tá, da região que hoje é conhecida como Saara. Teve uma desertificação do Saara. Essa data é muito importante, porque a partir dessa data teve uma redução drástica das trocas, dos intercâmbios entre a parte no sul do Saara, que é conhecida até hoje de África subsaariana, e o norte da África. Por que essa data é importante? Porque tempo depois, mais ou menos em 525 a.C., os reinos negros da África, que é do Egito, foram derrotados.
E a partir daí teve uma intensificação da miscigenação do Egito, tá? E a partir disso, teve também outros pesquisadores que vieram estudar, outros estudiosos, e assim o conhecimento africano foi difundindo no mundo inteiro. Esse aspecto é muito importante para que vocês entendam a visão a geopolítica a partir do continente africano, porque para nós africanos não tem como você diferenciar a geopolítica, tá, ou a política dos aspectos espirituais ou dos aspectos ancestrais. Quando eu digo que a África é o berço da humanidade, e que assumo também que a África é o berço da civilização, eu estou assumindo na mesma ocasião que uma grande parte das novas tecnologias, bem como da organização sociopolítica que temos hoje ao redor do mundo, não é nada mais do que um aperfeiçoamento de ideias e de saberes que já foram produzidos na África milhares de anos atrás. E as descobertas não param de confirmar isso. Por que isso é importante? Porque tem um provérbio na minha língua, por exemplo, né? E é um provérbio que existe em várias línguas africanas, que diz que tornam-se agora, significa o quê? O rio nunca anda pelo contrário. Tem uma lógica de honra que tem de existir. Eu costumo também dizer que o conhecimento tem dono. É por isso que eu comecei a falar sobre a visão complexa, tá? Do paradigma africano, que incorpora todos os aspectos ao mesmo tempo. Por que isso? Pessoal, não tem como, tá? Falando sobre o paradigma africano, tá? Não tem como a África ter ensinado todos esses conhecimentos, organização militar, organização política, medicina, arquitetura, todas essas coisas, não tem como as civilizações fora da África ter aprendido tudo isso dentro do conhecimento e simplesmente tirar, tá, a paternidade, ou dizemos assim, a maternidade africana em cima desses conhecimentos. Quando isso acontece, aí eu creio, né, e entendemos também na África que qualquer conhecimento cuja paternidade for tirada tem prazo de vencimento. Ou seja, se eu for até você, você criou a sua ideia, você teve um projeto, digamos assim, estou falando com pesquisadores, então você tem o seu projeto, para ser bem claro, para que todo mundo entenda. Você tem o seu projeto, você teve a sua ideia. Aí, de repente, alguém, um colega seu, vem emprestar a ideia, não necessariamente de má fé, vem emprestar essa ideia para implementar. Só que ele rompe os contatos com você. Ele não dá mais satisfação. E mais, quando chega lá, ele troca o seu nome pelo nome dele, sendo que foi ele que criou. Na nossa concepção de africanos, quando isso ocorre, você mata o conhecimento em si, porque não existe conhecimento sem o ser humano. E não existe conhecimento que veio assim do vazio. E um conhecimento sempre vai estar ligado ao dono dele, ou seja, a pessoa que teve a ideia prima. Aquele que teve primeiro a ideia sempre vai ter um vínculo com essa ideia. Então, não tem como a ciência médica, as ciências medicinais ter nascido na África, passa até a época da maturidade na África, tá? Eu tenho no meu canal Instagram, eu já postei, por exemplo, um papiro de mais de 3.600 anos que trata de diagnóstica e terapêutica de doenças atuais, tá? Então, não tem como tudo isso ter nascido lá, organização política e mais, e o resto do mundo, principalmente o Ocidente, simplesmente tirar a autoria africana, que precisou de uma longa batalha, precisamente do professor Cheikh Anta Diop, para que o Ocidente venha a assumir de uma forma muito superficial alguns aspectos genuinamente africanos. Quando isso acontece, cremos, nós africanos, e eu também eu creio, já vocês vão entender isso, né, no desenvolvimento que eu vou fazer, cremos que esse conhecimento passa até prazo de validade. Isso é muito importante. Esse conhecimento não se sustenta mais, porque você cortou ele da fonte dele. A partir daí, com o tempo, começam a nascer viés
que você não previu, porque você não foi você que criou. E da mesma forma, você não honra, você rompeu todo o vínculo com aqueles que criaram. Esse é um problema atual. Tudo que temos de organização política hoje está em vencimento. Da mesma forma, não tem como entender a geopolítica atual sem entender a questão das eras. Porque passamos de uma era para uma outra, tá? Que não perdoa mais as injustiças. Brevemente, eu falei agora com vocês sobre a geopolítica a partir da África. Tá? Claro que depois da queda da civilização egípcia negra, né, teve uma migração dentro do continente com criação de grandes impérios. Tá? Por exemplo, sabemos que no século XII foi construído na Etiópia os templos de La Libera, cavado dentro da pedra. Tá? Temos os palácios lá no Mali que foram destruídos também pela colonização francesa, assim por diante. Temos muitos outros aspectos que eu vou poupar você, para chegar agora na escravidão, tá? Na época da escravidão, que foi mais ou menos 300 a 400 anos, tá? De guerra civil, tem que ser entendido assim, dentro do continente africano, de uma forma contínua, tá? Que desestruturou de uma forma completa o continente. Eu gosto de dizer que a África que vocês conhecem, hoje, ou África pré-colonial, como dizem, né? Mas depois do período da escravidão, não tem nada a ver com a África ancestral, tá? Temos a África desde o nascimento do ser humano até a grande civilização egípcia. Temos a África dos grandes impérios, que é antes da chegada do europeu no continente africano, tá? Temos exploradores com relatos sobre civilização e impérios muito brilhantes, e assim por diante. Tá bom? E, além disso, tá? Temos a África durante o período da escravidão, com toda a desordem que isso implica sobre o continente, e assim por diante. E temos a África colonial. Bom, eu vou dar um pulo para chegar na África colonial, porque o período da colonização define o olhar que eu e você temos sobre, a maioria das pessoas tem sobre o continente africano. Tá bom? A época colonial se teve depois da Conferência do Berlim, a África foi compartilhada sem consentimento, não teve nenhum consenso. Por exemplo, em Benin, tem uma região que fala Yorubá, bem como na Nigéria que fala Yorubá. Então, famílias do mesmo povo Yorubá, da mesma nação Yorubá, esse é só um exemplo, foram divididos entre, no caso, o Benin e a Nigéria, sem consentimento nenhum. Tá? E hoje, uma parte da mesma família fala francês, em Benin, e uma outra parte tem o inglês como língua nacional, tá? Língua de trabalho. Bom, assim por diante. Isso criou, depois das independências de fachada, criou distúrbios e continua criando distúrbios muito profundos que define a África como aquela África, né? Com toda a imagem, o clichê que temos da África, tá? Que é fome, guerra, só que geralmente ou se oculta a parte pré, quer dizer, a parte colonial, a separação de nação e criação de nações totalmente artificial. O caso mais emblemático é o caso da Ruanda, tá? Onde povos antagônicos historicamente, tá? Totalmente diferentes, antagônicos, mas que viviam em paz um ao lado do outro, respeitando o outro, passaram a viver juntos, que são os Hutu e os Tutsi. Bom, vou dar um exemplo para vocês. Historicamente, esses dois grupos, que constituem a maioria da Ruanda, historicamente, cada um deles tem a cultura, os hábitos dele, cada um, de uma forma totalmente independente uma da outra. Uma coisa que prevalece, que é muito importante ressaltar, é sobre a designação do rei. Como é feita a sucessão real. Ela é própria a cada nação, a cada grupo étnico. Agora que a Ruanda formou um só país, o colonizador belga diz muito, ele
ele cantou muito, né? Ele encantou muito um grupo em defavor de um outro, sendo esse primeiro os mais inteligentes, que mereciam governar e tudo mais. Depois das independências, durante a colonização, esse grupo foi o mais favorecido. É lógico que esse grupo constituiu a elite no país. Detalhe, esse grupo é a minoria. Bom, você coloca no lugar do outro grupo, onde, historicamente, você tinha o seu chefe, que é o rei. Tá? E agora que todo mundo forma um país, que vocês não escolheram, vocês não decidiram formar um país, mas é um fato que agora vocês são um país, como você explica para um grupo étnico que quem vai reinar sobre ele é o outro, sendo que ele ainda tem o rei dele? Esse não é nada mais do que uma parte das motivações do que se teve em 1994 como o genocídio do Ruanda, da Ruanda. Claro, hoje a Ruanda é uma nação pacificada, eles passaram isso, elevaram isso, e hoje é uma nação que até dá exemplo de reconciliação na África, né? Que é um exemplo muito, muito louvável para nós africanos. Mas eu dei esse exemplo para mostrar, para exemplificar o quanto as crises atuais do continente se devem a um período muito recente. Primeiro, teve a bagunça da escravidão, tá? Que mudou totalmente o equilíbrio do continente de uma forma brutal, tá? Eu nem vou entrar nos detalhes. E depois teve a época da colonização, que se fez sem consentimento nenhum. Ninguém pediu nenhum ponto de vista do africano para decidir que essa parte vai ser debaixo da dominação francesa. Tudo foi decidido em Berlim, entre as potências. Tá? E esse período de colonização foi um período também de guerra em várias regiões. O Camarão nunca aceitou a colonização, teve muitas resistências. O Benin também, muitas resistências. Em alguns países, precisou de arma de guerra, de independência, para a descolonização, principalmente os países de língua portuguesa, que é a Guiné-Bissau, tá? Que teve uma guerra de independência, Angola teve uma guerra de independência, e Moçambique também. Tá? Então, depois de todos esses distúrbios, chegamos na África de hoje. Tá? África de hoje, que logo depois do período das independências, mais ou menos em 1960, né, principalmente nos países de língua francesa e inglesa, né, logo depois, as antigas potências coloniais instrumentalizaram, né, antes dentro do período das épocas de independência, fizeram de tudo para ter no poder pessoas a favor delas. Então, essa época também de mais ou menos 30 anos, dependendo do país, foi a época de que a gente chama, né, de uma forma muito irônica, dos presidentes fundadores. Quem é o presidente fundador? É um fulano que foi enaltecido pela potência colonial, que foi brutalmente valorizado pela potência colonial, sem nenhum vínculo com o povo, sem nenhuma, ou então com pouca legitimidade, na maioria dos casos, que é uma legitimidade imposta, brutal, artificial, que foi favorecido contra outras visões políticas que existiam, que geralmente foram reprimidos com a ajuda da potência colonial. Tudo isso para ter o país sob controle por um motivo bem simples. A África, até hoje, é a fonte da maioria das riquezas naturais. Aí vemos a África de hoje. Tá bom? Então, resumo. Passamos da África do nascimento, tá, até o Egito, depois da queda do Egito, a África imperial, depois o período da escravidão, depois o período colonial, depois das independências, temos primeiro a época dos presidentes fundadores, e mais ou menos de 1990 para cá, temos um período de lenta recuperação democrática, com toda a estabilidade difícil que se deve no continente. Por que eu fiz todo esse panorama para vocês? Primeiro, porque para entender o continente africano, precisa sim ter um resumo sobre tudo isso. Não que os pesquisadores que vocês são não saibam disso,
Mas eu precisei de tudo isso, tá, para embasar a minha fala, que vocês vão entender agora. Quando eu disse que temos uma era que mudou, que passou, e que estamos numa nova era, é porque é o seguinte, tem um princípio muito importante na visão africana que diz que o homem não faz a história, mas pelo contrário. A história faz o ser humano. As nossas contribuições na história humana, a nossa contribuição na história da humanidade, na verdade, ela é muito fraca. Quando eu disse, por exemplo, que mais ou menos 4.000 antes de Cristo teve uma desertificação, não teve nenhum impacto sobre essa desertificação. Muito pelo contrário, teve migrações, né, fugindo, claro, do deserto, para o sul e para o norte do continente. E assim por diante. Tá? Eu posso dar muito exemplo, mas essa é uma provocação que a gente pode falar disso durante as trocas que vamos ter daqui a pouco. Agora, primeiro, os movimentos de independência devem muito à Segunda Guerra Mundial, que é uma total ironia. Tá? O africano foi levado às forças lá no continente europeu para defender a potência colonial dele, no caso da França, principalmente. Tá? E lá, durante as guerras, né, durante os combates, os soldados africanos passaram a presenciar a humanidade e a fraqueza do colonizador que se deu, né, numa certa época, uma imagem de Deus poderoso lá no continente. Quando eles chegaram no continente europeu, eles entenderam que Deus ele não tem nada. Ele é mortal, ele tem medo, e mais, todos os brancos não são unidos. Todos os europeus não são uma pessoa só. Tem europeus bons, por exemplo, no caso é a França, né, para o soldado que vai lutar para a França, então o europeu bom que eu não posso matar é o francês. Mas tem um europeu lá que eu posso matar. É o alemão. Ele é um europeu ruim. Então, que tal inverter os papéis? Se aqui no continente eles são bons e os outros são ruins, lá na minha terra eles são ruins e a gente é bom. Assim se deu aos movimentos de independência, tá? Os principais. E de alguma forma o colonizador também voltou a instrumentalizar esses soldados que foram, tá, para fazer golpe de Estado contra os regimes que o colonizador não apoiava e tudo mais. Eu estou dizendo o seguinte, hoje está acontecendo uma reviravolta brutal da história da África. Está tendo uma emergência, ou está tendo, assim, uma volta do continente africano ao lugar de honra dele. Não porque o africano é bom, não porque somos mais inteligentes, mas simplesmente por uma racionalidade africana que é a seguinte. A África, sendo a mãe da humanidade, precisa, sim, voltar a ser honrada pelo mundo. Veja bem, isso é a geopolítica que nós africanos enxergamos. Claro que isso rompe com todos os princípios que você conhece, que é de estudar mapa, estudar história e fazer cortes históricos, sabe? Geralmente, na academia, quando se ensina a história, para lá na Grécia, tá? Geralmente, ninguém fala do Egito ou fala de uma forma anedótica, entende? E corta. Sim, isso funcionou por um tempo. Mas o que eu gostaria mesmo que eu gostaria muito de tratar com vocês nas perguntas é que essa época passou. Essa época passou. E que a história real seja oculta ou não, ela prevalece. Ela prevalece onde? No que a gente chama da essência. O que é a essência? O ser humano, é a consciência dele, é a ancestralidade dele. Não precisa. Espero que vocês estão me ouvindo, né? Espero que todo mundo está ouvindo. Eu fiquei sabendo que a minha internet não está muito boa, que a imagem ficou pixelizada, tá? Professora, está sem microfone. Tá, desculpa.
Eli, a gente está te ouvindo super bem. A imagem é que está dando uma nubladinha de vez em quando, assim. Mas a gente está te ouvindo Ah, bem. tá bom. Muito infelizmente, eu não tenho. Agora Não tenho... estabilizou, você acredita? Agora Oi? está bem. Vai Agora tá lá. bem? Tá. Tá bom, então. Tá bom, então. Que bom. Que ótimo. Então, eu. Voltou. Voltou. Tá certo. A imagem tá boa agora? Tá boa? E aí? Olha só, a imagem de Isso. vez em quando ela dá esse como se tivesse uma coisa fluida assim e tal, mas a gente está te ouvindo muito bem. A gente está te ouvindo Uhum. muito bem. Que a gente pode continuar. Tá bom. Tá bom. Então, eu já estou concluindo. Eu acho que eu tenho apenas uns 5, 10 minutos e a gente vai passar para as perguntas. Tá bom? Tá bom, então. Então, o que estava dizendo é o seguinte: a minha provocação para parte das trocas, para as perguntas de vocês, é o seguinte: por muito tempo, uma visão de mundo baseada essencialmente ocultando a história, principalmente a história da África, baseada em muita mentira, mentira mantida, mentira financiada, tá? Com estudos totalmente desviados, tá? Só para fundamentar a prepotência de uma região sobre a outra, passou, acabou, com muitos fatores que eu estou poupando a vocês agora, tá? No entanto, apesar de que essa história tenha sido oculta, ela prevalece. Ela não tem como não se expressar dentro da história presente. As coisas estão mudando numa velocidade muito rápida, tá? É aí que vem um apelo para os meus irmãos brasileiros, tá? Aí vem uma fala para vocês. Eu não reclamo de racismo. É ruim? Sim. Mas eu prefiro falar para as pessoas o seguinte: o mundo está mudando tão rápido que é muito provável que os racistas do futuro são aqueles que vão perder a oportunidade. Por quê? Por muito tempo, o meu país, o Benin, foi explorado pela França, bem como os países de língua francesa. Na época, quando nossos pais iam estudar, eles iam preferencialmente na França. E lá, eles passaram das piores. Tudo que é racismo, nada é novo, na verdade. Nada é novo, tá? E ainda lá na época, o francês tinha a prepotência da potência colonial. Então, arrotava, tá, a grandeza dele sobre o africano com uma certa evidência. Afinal, o africano é tão fraco que ele passou por a escravidão, foi vendido como um bicho, depois ele está sendo explorado como uma colônia e não tem nenhuma resistência. Então, na época, eu vou dizer que até era factual o fato que a África era fraca. Eles passaram por isso. Bom, em resumo, sabe o que está acontecendo hoje? Hoje, a França, bem como os países europeus, tem uma grande dificuldade, tá, ao que diz respeito de oportunidade no continente africano. Por quê? Falei primeiro da época da Segunda Guerra Mundial, e depois de muitos escândalos ocultos que foram revelados e que continuam sendo revelados até hoje, que mostram que de proximidade o continente africano nunca teve, nunca se aproveitou de nada em termos de cooperação com a potência colonial, né, as ex-potências coloniais. E hoje em dia, quem está se aproveitando disso é a China. É a Índia, a China, a Rússia. Tá? Eu deixei essa parte no fim para poder falar disso com vocês agora. Para dizer o seguinte, tem relatórios da ONU que descreve o continente africano como o continente do século XXI. Esse é um fato. Bom, agora, para os céticos que ainda não conseguem enxergar esse continente, que ainda não conseguem ver o
benefício que podem ter no continente africano, eu diria o seguinte: veja quanto os relatórios econômicos estão errados. Poucos são verdadeiros. Quando começou a pandemia, na qual estamos até hoje, os relatórios da OMS, vocês presenciaram comigo, estavam dando à África como ia ser um massacre no continente africano. Com toda a razão. Porque o sistema hospitalar, o sistema de saúde na África é precário, é um fato. Tá? O sistema de gestão hospitalar é muito fraco, gangrenado pela corrupção também. Então, era óbvio que o continente africano não podia resistir, não podia ter aos recursos que a grande China teve ao construir 2 hospitais gigantes em não sei quantos dias, só para conter a pandemia. A África não poderia... Tem muita coisa que a África não tinha como fazer. Os resultados estão aí. A África é, de longe, o continente menos acometido pela Covid. Por que eu estou dizendo isso? Chegou a hora de fazer prevalecer a interação dos dados, de fazer uma leitura geopolítica com todos os elementos de uma vez só. Chegou a era da consciência humana. Bem recentemente foi comprovado dentro de laboratórios, né, estudos que mostraram que, na verdade, é a consciência que tem domínio sobre a matéria, e não o contrário. Para dizer o quê? Em conclusão, o seu equilíbrio vale mais do que qualquer coisa. A sua estabilidade emocional vai passar a custar muito mais caro. Passamos a era do materialismo, onde rico era quem acumulava. País rico, país potente, era quem tinha arma grande. Tá bom? Era quem tinha armas e armas grandes. Muitas armas, muito recursos. Tá bom? Só que chegamos numa época, agora, onde rico vai ser quem tem equilíbrio emocional. Quem tem equilíbrio espiritual. E é aí que passamos a valorizar muito os conceitos dentro do paradigma africano. Eu digo isso e encerro a minha fala, tá? Eu privilegiei muito uma visão muito assim retrospectiva, tá? Que possa integrar todos os dados, tá? Desde o ser humano lá na África, Egito até agora. Eu gostaria muito de falar com vocês sobre o olhar que você tem sobre o continente de hoje e como o paradigma africano pode ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado. E, sim, finalizei. Pode passar a tela. Tá tendo? Opa. Aí. Ok. Eli, super obrigada, super obrigada. Eu tenho aqui... Eu fui anotando à medida que você foi falando, porque, primeiro, não só de toda a apresentação que você fez, mas também de todo o seu pensamento que eu já conheço, te acompanhando, né? Você puxou um monte de ganchos importantíssimos, né? Então, eu queria começar com uma pergunta Sim. que é uma reflexão a partir disso que você disse, quer ver? De várias coisas que você disse, na verdade, né? Então, a primeira delas é como os soldados africanos lutando na Segunda Guerra Mundial, sendo usados pelos colonizadores, como quase sempre é o que acontece, né? Então, a frente de batalha são os descartáveis para eles, né? Montado em cima de seus cavalos, ou seus tanques, ou dentro dos seus gabinetes, estão aqueles que não vão para frente, mas que ficam ordenando quem vive e quem morre, né? Então, olha essa sabedoria. Os africanos observam ali, olhando para aquelas figuras, né, decadentes, né, que são os ocidentais, mas que se consideram ainda, né, estão aí lutando de unhas e dentes para continuar
no império, né, do tudo, do conhecimento, das riquezas, do domínio político, né, e tudo mais, mas estão decadentes. O Ocidente está decadente, essa é a verdade. Quando a gente olha para isso, né, olha para essa sabedoria, né, dos soldados africanos que olharam para esses homens e disseram: peraí, gente, esses caras são seres humanos, né? Não são nenhum deuses, são pessoas, inclusive, mais problemáticas do que eu, né? Assim, eu, africano, que sei lidar com isso de uma forma mais holística, e esses caras fragmentados não sabem o que fazer dentro dos seus compartimentos aí com todos os seus traumas e tal. Aí, quando você olha para isso, olha o que eu estou querendo pensar. Você fez seus estudos de graduação lá, aproveitando que a gente está falando né, com uma audiência de alunos de graduação e pós-graduação, majoritariamente falando. Né? Então, quando você fez os seus estudos de graduação, você fez os estudos de graduação no Benin. E quando você veio fazer o mestrado, doutorado, você veio fazer no Brasil, né? O que já inverteu o paradigma de ir para a França, né? Como grande Cheikh Anta Diop fez, e o Iporeka Somé, Teófilo Obenga, né? E tantos outros. Bom, isso já é uma mudança de paradigma. Quando você chegou aqui, eu estou doido para te perguntar isso pelo seguinte... participando agora, né, já desocidentalizada, porque eu nem vou dizer descolonizada, não, porque isso me cheira a uma moda norte-americana, e como eu quero tratar isso no âmbito para além da ideia de colônia, colonizado, não colonizado, mas sim o quanto a gente ainda continua colonizado na mente, na forma como a gente olha para a nossa vida e para a vida total, né? A partir de um paradigma ocidental. Como é que ele se sustenta? Ele anda se sustentando nesses últimos 5 séculos através da ideologia, dos aparelhos ideológicos, a mídia, é a política, é a organização das formas Estado, né, em todos os países e tal, colonizados e não colonizados. Ou seja, ele criou o seu próprio mito, né? Então, o mito do ocidental. Ele mesmo criou um mito. E ele foi genial, né? O Ocidente foi muito genial em exportar o mito ocidental da sua supremacia, neutralidade, universalidade. Então, tudo que eles falam se aplica a todas as culturas, a todos os modos de vida e tudo mais, e dá essa impressão de universalidade, né? Aí, olha só, quando eu olho, eu estou mais tocada com isso porque eu estou lendo uma tese de doutorado que eu vou participar e eu vejo, e na tese, a pessoa que vai defender o seu doutorado fala o tempo todo, primeiro que as referências são todas ocidentais, todas, e para estudar um brasileiro. E aí começa com o início do conhecimento clássico, que é a Grécia. Ou seja, se lesse Cheikh Anta Diop, não falaria mais essa besteira, né? Mas vamos imaginar, ainda continua nisso. O discurso é de um enaltecimento. Eu conheço esse discurso, foi esse discurso que eu vi quando eu me formei, foi esse discurso em que eu fiz a minha pós-graduação inteira. O ocidental, ele cria sua teoria e cria o próprio pedestal onde ele fica, entendeu? E como ele exporta isso e contamina todos esses meios ideológicos, aparelhos ideológicos, você acaba acreditando nisso, não é? Aí a minha pergunta é: o continente africano, com todos os seus países, como você muito bem sinalizou, artificialmente demarcados em nacionalidades, né? Quando a gente vê o mapa antes do período da colonização, ele era muito mais fragmentado, porque ele era separado em etnias e não a partir da África, né, que criou artificialmente esses estados, né, separando esses grupos, os iorubás, por exemplo, a nação iorubá, como você bem colocou, ela também passou por esse processo de ocidentalização. Mas eu estou vendo, observando, principalmente na filosofia, que é o que eu leio mais, filosofia africana, né, os pensadores africanos, falando muito sobre a educação,
falando muito sobre a necessidade de desmistificar esse mito de universalização, neutralidade, não é? Superioridade que o próprio Ocidente criou sobre si, não é? Então, no Brasil, nos últimos anos, mais ou menos no século XX, a gente seguiu, porque o Brasil adora seguir moda, seguiu a moda da decolonização, do pensamento pós-colonial e tudo mais, não sei o quê. Sendo que os intelectuais negros brasileiros estão desde a década de 20 falando isso aqui no Brasil, entendeu? Vamos ler os nossos, vamos tratar dos nossos problemas, vou parar de ficar lendo ocidental, não sei o quê. Mas tudo bem, teve esse boom desse pensamento. No entanto, a gente ainda continua, você vê isso o tempo todo, aquela coisa, o paradigma ocidental tá introjetado de uma forma que fica, assim, parece hercúleo o esforço que a gente vai ter que fazer para se desocidentalizar, não é? Aí, comparando esses dois sistemas educacionais, porque vendo esses pensadores africanos dizendo foco na educação, a gente tem que parar com isso, não sei o quê, papapá, e você fez a sua formação de graduação lá, quando você veio para a pós-graduação, você chegou a tomar um choque, esse processo da desocidentalização já estava ocorrendo quando você fez a graduação ou não, ainda não? Como é que, se você tem contato com como ainda funciona o sistema educacional em Benin, quer dizer, ele ainda é totalmente ocidentalizado, como aqui no Brasil? Você achou o nosso extremamente ocidentalizado? Quer dizer, quais são os parâmetros aí para fisioterapia, né? São parâmetros ocidentais para pensar doença do físico e do espírito? Será que ela tem essa compreensão holística aí, né? Então, para a gente começar, eu queria ouvir você a respeito disso. Ótimo. Bom, eu gostei muito da introdução que você fez para a sua pergunta, né? Eu gostaria, antes de responder sobre a desocidentalização, né, pegar alguns aspectos que você falou. Falar da decadência da sociedade ocidental não é uma crítica, é um constatamento. É só enxergar o que está acontecendo. E quem mais fala isso são alguns pensadores europeus. Entende? São alguns pensadores ocidentais. Temos o Edgar Morin. Bom, para contextualizar dentro da pandemia, temos o professor Raoult, que é um francês médico, bastante crítico e que fala muito sobre todo o contexto que foi criado pelo pensamento, pelo paradigma ocidental, que favoreceu a expansão da Covid, principalmente dentro das nações ocidentalizadas. Faça um exemplo, tá? Pega o mapa do mundo, país por país, e faça a relação, esse é trabalho de pesquisador, tá? Com uma calculadora na mão, faça a relação entre o número de mortos, tá? E população dos países. Você vai entender que os países mais acometidos nessa relação, nesse rastro, são principalmente países ocidentalizados. Ou seja, teve uma destruição, a Covid veio encontrar um térreo fértil. Eu gosto de dizer que a Covid, como qualquer outra doença, não é ela o problema. É o corpo que ela veio encontrar. Toda a questão é essa. A questão é essa. Todos que estão me assistindo, você sempre tem um crescimento indevido de célula. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Em algum lugar do seu corpo tem um número de células. Por isso que... Oi, cheguei. A conexão voltou? Isso. Nem por isso que todo mundo é diagnosticado de câncer. Ou seja, estamos na presença de um paradigma que mata os processos, como vou dizer, os sistemas de reparação, o sistema de autoconserto, tanto na sociedade, e isso também se reflete no corpo, se reflete no corpo humano, tá? Então, quando se considera a noção dos fractais, por exemplo, você entende que o que acontece no nível global acontece no nível regional, no nível nacional, no nível do Estado, da
da família e do... Tá, pessoal, esse agora é a internet que está falindo um pouco, mas acho que vai e volta, tá? Então, é uma constatação, professora Adna, tá? Bom, teve ultimamente uma ampliação das relações exteriores dos países africanos. Mas para chegar, é isso que fez com que os países, os jovens africanos não vão mais preferencialmente mais apenas na França, mas vão para a China, Rússia, Brasil e assim por diante. Então teve uma amplificação. E aí, chegando na questão da desocidentalização, que a professora tanto ressaltou, eu gostaria de salientar de novo algo que eu falei durante a minha apresentação. Para nós, não é o ser humano que faz a história, mas o contrário. Então, essa necessidade de desocidentalização é uma obviedade, se eu posso me permitir a expressão. É uma etapa totalmente inevitável. E isso não se dá pela capacidade de trabalho, pelos estudos, não, é porque estamos mudando de fase. Até hoje, ninguém consegue entender como uma nação tão poderosa quanto o Egito chegou a ser derrotada por bárbaros que não valiam nada em civilização, em armamento e nada. É porque os impérios nascem e morrem. E não é porque os bárbaros que invadiram se tornaram brutalmente mais civilizados, mais inteligentes, não. É porque chegou a época. E da mesma forma, você pode encontrar isso, já que se fala tão pouco do Egito, né? Você vai encontrar a mesma coisa lá nos gregos, que tanto estudados, né? Que são tanto estudados. Você vai encontrar o que fez a queda do Alexandre. Não faz nenhum sentido. Ele faleceu com 33 anos. O que faz a queda do Império Romano? Roma caiu e quem se assentou no trono de imperador é um bárbaro. Não faz sentido. Entende? Da mesma forma, chegamos a uma época, estamos falando isso simplesmente como alerta. Eu gosto de dizer que se lá em Roma, não sei, 30 anos antes da queda do último imperador, um maluco pensador, filósofo, predissesse que em 100 anos Roma não existiria mais, ele seria morto na hora. Acho que ele congelou. Né? Na Ele... Porque não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Voltei. Desculpem, chegou a hora da internet falhar, né? Desculpe mesmo, tá? Torcemos para que seja estável até o fim. Então, para falar sobre educação, professora Adna, a professora está me ouvindo bem agora? Está ouvindo bem? Ótimo. Isso, para falar sobre educação, sim, mas aí a gente chama isso de um período transitório, tá? Gostamos muito de dizer que os mais velhos, quando chegou a época da colonização, já sabiam que isso ia dar errado. Já enxergaram dentro daquele... A internet não está nos ajudando. Não sei o que fazer, Ana. Ele caiu novamente. Caiu. Nós temos algumas perguntas, eu acho que a gente podia falar rapidamente por conta da internet mesmo, né? Porque senão não vamos dar conta de responder, tá bom? Congelou novamente? Ele? Acho que sim.
Eu acho que o que a gente pode fazer, Adna, é passar as perguntas para o Eli e a gente repassa para o pessoal e coloca na descrição da nossa live, porque, infelizmente, acho que vai ser muito difícil dele finalizar as perguntas, não é? Tá aparecendo. É. Vamos ver se ele Ele, volta agora. Se ele não voltar, a gente faz isso, faz desse jeito. Que porque a pena, imagem né? está falhando. É uma pena. Eli, A pergunta do Lázaro é ótima. O Eli ia adorar responder isso. você quer responder alguma pergunta, Adna? Vamos ver se ele volta, né? Vamos dar um tempo. Mas agora congelou mesmo. Talvez se ele saísse e voltasse para a tela da sala. Eli? Eli, enfim. É uma pena mesmo, Rosiane. A internet está falhando. Adina, acho melhor a gente fazer dessa forma, então. Infelizmente. Voltou. Voltou. Eli? Eli, faz um favor. Sai da sala e entra novamente aqui. Eu acho que ele fez. A hora que ele saiu, ele já tinha. Ele Não, saiu ele e continuou, aqui. não foi, Eli? Não. Você tentou entrar de novo? Não. Eli, por favor, saia da sala e entre novamente, que às vezes você volta, mas ele está travado. Eli? Oi. Oi. Agora deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Você nos escuta, Eli? Bem? Deu uma melhorada. Estou escutando. Oi, Eli. A gente poderia fazer as perguntas, então, que veio do chat, e aí você vê se você consegue responder juntas, em bloco? Não, Adna, acho melhor a gente fazer o seguinte: a gente pega as perguntas, passamos para ele, você passa, e aí depois a gente coloca as respostas na descrição da live, ok? Aí já caiu total agora. Voltou. Ele... Sim, desculpa, é uma instabilidade da internet, tá? Vou tentar abrir vou abrir a porta para ver se ajuda, né? Boa. E agora, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom, só um minutinho. Tá, jóia. Eu vou fazer assim, Ana, se eu fizer, porque são assuntos relacionados, pode ficar tranquila. Então, eu vou fazer as 3 perguntas, e aí ele tenta responder as 3. Né, Eli? Ok. Sim. Pensei em fazer agora? o seguinte: tem algumas perguntas aqui, eu queria ler para você, e aí você responde no bloco. Pode ser? Pode ser. Então tá. Bom, a primeira é a do Lázaro Queiroz, que diz o seguinte: te parabeniza pela exposição e fala, muito bom, gostaria que o Eli falasse um pouco mais sobre a relação entre conhecimento e espiritualidade no paradigma africano. A segunda pergunta é da Ângela Freire, e ela diz, como você percebe a influência protestante? Eu acho que ela falou com as tradições, mas eu acho assim, qual a influência que essa onda evangélica tem dentro da cultura tradicional? Acho que, né, Ângela, se eu não estou trocando aqui, mas eu acho que foi isso que eu entendi da sua pergunta. A Karina Mandetta perguntou o seguinte: quais as consequências do protestantismo, principalmente os de eixo neopentecostal, para a política e o desenvolvimento das pessoas no continente africano? É isso. Se conseguir
relacionar as três aí. O Adna, Sim, tem uma quarta de uma pergunta. forma Ele, geral, só um minuto. Tem uma quarta pergunta sim. também, do José Claudionor. Na sua tá. opinião, esse novo olhar do povo africano para o continente tem uma relação com a visibilidade que o mundo globalizado tem hoje da África e seus inúmeros valores como continente? Deixa essa última pergunta que eu Ok. vou ler de novo, tá? Vou ler de novo para entender, tá? Se no olhar do povo africano para o continente tem uma relação. Tá bom. Falando sobre religião e conhecimento, tá? É o seguinte, de uma forma geral, sem, quando não tem nenhuma missão, quando não tem nenhuma interferência. Ai. Eli, tá difícil. Eli, Olha só, a Tá Ana muito tinha feito uma difícil, desculpa, eu proposição, acho que não talvez fazer a como a gente... professora disse. Não tem importância, olha só, isso acontece, né? A gente está vivendo nesse novo mundo virtual, que é, a meu ver, um horror, mas também possibilita que a gente se aproxime, né? Olha só, consigo ouvir ele, né? A Biolar e tudo, graças a essas tecnologias aí, né? Então, faz parte. A Ana fez uma proposição, Eli, se você estiver de acordo, a gente pode fazer assim. Será que ele está ouvindo? Eli, você está aí? pode continuar. A gente vai fazer as perguntas, vai encaminhar as perguntas para o Eli, e aí ele responde as perguntas por escrito e a gente põe no corpo embaixo do vídeo. O que vocês acham? Né? Acho que pode É a ser melhor assim, solução, eu acho, porque a gente porque garante esperar a estabilidade, né? E normalmente a é, estabilidade da internet ela só vai piorando, né? é. O Gleidson falou também, uma Boa. opção seria ele gravar vídeos respondendo as perguntas para podermos postar aqui. Podemos fazer isso também. Acho Isso que talvez também. seja até melhor, né? É. Ok, Eli? Então, a gente vai te passar as perguntas, você grava um vídeo com as respostas e a gente coloca na nossa página do YouTube. Pode ser? Agora ele voltou. Por conta do horário também, né, que a gente já tem mais de uma hora de live, a gente vai então encerrar, né, e agradecer mesmo a Oi, Adna e professora ao Renata. Eli, né? Está me ouvindo? Sim, Eli. Por conta da Sim, eu acho que estabilidade, a opção do Gleidson também é boa, né? sim, Eu acho que eu posso gravar um vídeo. Eu, na verdade, eu me isso. preparei valorizando muito mais a parte das interações. Eu Pois esperava muito mais a parte de pergunta-resposta, para a gente. Tá caindo agora toda eu hora. quero de vez. Voltou. É, Ô, voltou. Eli, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer outra em algum outro momento, porque Isso, merece. Você Tá bom. tocou em não tem problema. vários pontos super importantes, né? Os genocídios, né? Genocídio do Congo, genocídio da Namíbia, em pleno século XX, né? O próprio genocídio no Brasil das populações negras e tudo mais, como alguns desses genocídios, por exemplo, não viram tema para se ensinar, para se discutir em sala de aula, e, no entanto, a gente tem várias referências, várias bibliografias sobre o genocídio da Segunda Guerra Mundial, não é? Então, não é uma coisa de comparadores nem nada, mas por que um entra na bibliografia, o outro não entra? Por que um é abordado, o outro não é? Não é? Então, tem uma série... A disputa entre os Tutsi e os Hutus, né?
explica todo o dilema que o próprio Ocidente intensificou dentro do continente africano, né? Que foi uma puxada aí que você fez, que a gente poderia discutir mais. Eu acho que as pessoas não entendem muito bem do que foi, né? E é fundamental compreender o que, né, o estrago que o Ocidente, né, mexendo as seus pauzinhos de marionete, são capazes de fazer nesses outros países. Ou seja, só há uma saída para isso: desocidentalizar as mentes, a ideologia, a forma como a gente pensa, pensar em outros paradigmas, né? Conhecer, no caso do Brasil, né, o paradigma indígena, né, que está aí há um tempão gritando para a gente e também não entra dentro de uma universidade, não entra nas escolas e tudo mais. O paradigma africano, que sim vincula conhecimentos à espiritualidade, né? Então, a primeira pergunta que foi feita, né, que é fundamental, inclusive, para se compreender todas as dimensões da existência, né? Então, eu agradeço imensamente, Eli. Você trouxe vários pontos interessantes. É uma pena que a gente esteja com a internet assim desse jeito, mas a gente vai trazer o Eli de novo. Em outro momento, a gente vai trazer o Eli de novo, com certeza. Tá bom. Pelo prédio, pelo programa. Eu vou cuidar para que a internet seja de melhor qualidade. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu sinto muito, não foi previsto, tá bom? Não tem importância. Muito obrigado. obrigada, Eli. Muito obrigada. Aí a gente manda para você as perguntas. Isso. Tá bom. E depois colocamos o vídeo também no nosso canal do YouTube, tá bom? Eli, agradeço imensamente, a Adna também agradeço, né? Como é importante falarmos de África sempre, né? Como é importante falarmos dessa ancestralidade, falarmos da geopolítica, de todos os problemas de uma construção histórica que aconteceu de uma forma muito, vamos dizer assim, uma construção de uma historiografia que foi ocidentalizada, que levou para o lado da França, para o lado de um lugar que nos deixou distantes da África, nos deixou distantes do Oriente, né, como um todo. É super importante a gente falar, né? É super importante, especialmente hoje, se nós pensarmos no dia de amanhã. Estamos às vésperas do 13 de maio, né? Um dia importante pela Lei Áurea, mas que causou tanto transtorno e tantas diferenças sociais com essa lei que veio de cima para baixo, sem pensar na população negra, na população escrava, que estava se tornando livre naquele momento, né? Então, acho que isso é importante para a gente pensar no dia de hoje, como que isso refletiu, né, em todos os problemas e mazelas que a gente tem hoje aqui no Brasil. Queria agradecer a Adna, queria agradecer ele, muita força, né, para a gente. Somos um programa interdisciplinar, somos um programa de circulação de conhecimento e até a nossa próxima live, né? Obrigada, Adna, obrigada, Eli, boa noite a todos. Boa noite.